bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um boletim informativo. Olha só, tenho novidades aqui para vocês nessa tarde de hoje. Eu vou trazer aqui uma surpresa para os aposentados e o STF hoje tá, né? Tá aí julgando várias ações, vários processos e já tem decisões aqui importantes. Eu vou trazer para vocês, inclusive, o que saiu. Hoje também nós tivemos aí uma decisão favorável aos beneficiários do INSS, tem 14º salário INSS, tem outras duas informações que também são muito importantes e vocês precisam saber, e eu vou atualizar vocês aqui agora nesse boletim informativo. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo por nada, fica comigo até o final, aproveita e deixa o seu gostei aí no vídeo para valorizar nosso trabalho, compartilhe o conteúdo. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do Brasil e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e não faz a mínima ideia. Então é só se inscrever para garantir aí que você possa receber as notificações do vídeo. Se mesmo assim não receber as notificações, você pode olhar o sininho de notificação que tem do lado para você ativar. Você pode interagir com o vídeo, deixar like, comentário, que isso ajuda o YouTube a entender que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Você pode assistir pelo Facebook, e se você tá pelo Facebook, você pode nos assistir pelo YouTube e pelas redes sociais. Então, é sempre importante, tá, pessoal, acompanhar aí, ficar atento às redes sociais do Alô INSS, que a gente sempre tá postando informação importante lá também, além dos vídeos, né, para que ninguém possa perder as novidades, tudo bem? Então é isso, se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo e bora para as notícias. Eu vou começar uma com o STF. STF homologa acordo sobre ICMS dos combustíveis. Essencialidade da gasolina fica de fora. Então o plenário do STF homologou por unanimidade o acordo firmado entre os estados, Distrito Federal, União, acerca do ICMS sobre o combustível. Mas não houve consenso sobre a essencialidade da gasolina, disse uma nota da Corte nessa quinta-feira. E ficou acordado que a União encaminhará ao Congresso Nacional propostas de aperfeiçoamento legislativo da Lei Complementar 194 de 2022, que passou a considerar essenciais bens e serviços relativos aos combustíveis, e da Lei Complementar 192 de 2022, que uniformizou as alíquotas do ICMS sobre combustíveis também em todo o Brasil. E tem mais, né? Não acaba por aí, não. Dentro dessa informação também, a comissão especial criada pelo ministro Gilmar Mendes no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade fechou os termos de acordo em reunião realizada. E entre os pontos acertados está a manutenção da essencialidade do diesel, do gás natural e do gás de cozinha, que é o GLP. Com isso, a alíquota desses itens não pode ser superior à alíquota geral do tributo. Não houve consenso sobre a essencialidade da gasolina e os representantes dos estados também concordaram em celebrar em 30 dias um convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária para dar tratamento uniforme ao tributo incidente sobre combustíveis com excesso da gasolina, tá bom? Então tá aí informação importante para vocês, porque tudo que impacta a gasolina impacta o nosso bolso, uma vez que o aumento da gasolina com esses tributos aumenta os produtos de cesta básica, aumenta os valores aí de supermercado, né, que a gente utiliza, pois o produto, para chegar na prateleira onde você vai comprar, precisa de um transporte. E esse transporte é movido por um combustível. E se a gente não se atentar a tudo isso, a gente é pego de surpresa com aqueles inúmeros aumentos consecutivos que ocorrem conforme aconteceu no ano de 2021. Então a gente vai ficar bem atento a isso, olhar, analisar, ver o que o Congresso vai debater sobre esse assunto. Mas hoje tá pegando fogo aí, pegou fogo, foi um dia bem intenso em relação a notícias, né? Tanto que a gente tem uma notícia boa, tem uma decisão favorável aos beneficiários do INSS, e a notícia é do TST, pessoal. Olha só, prótese fornecida pelo INSS não será descontada de indenização a empregado que perdeu a mão. O exame do pedido da empresa exigiria a reabertura
da instrução processual. Então, olha só, né? O que aconteceu? O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um exame de recurso de embargos da Viqua Indústria de Plástico. Ela é de Joinville, Santa Catarina, que pretendia deduzir o valor da prótese supostamente fornecida pelo INSS da indenização a ser paga a um preparador de matéria-prima que perdeu a mão em um acidente de trabalho. Para a maioria do colegiado, o exame do pedido, baseado em uma reportagem jornalística, demandaria a reabertura da instrução processual e o reexame de fatos e provas, procedimentos incabíveis em recurso de revista. E brincadeira e cena de horror. Em agosto de 2011, o empregado, então com 21 anos, teve a mão direita atingida pelas lâminas de um moinho de trituração de plástico, pessoal. Num acidente descrito ele como uma cena de verdadeiro horror. Segundo seu relato, a causa teria sido uma brincadeira de outro colega que pretendia dar um susto nele, somada a um defeito no dispositivo de prevenção da máquina. Na reclamação trabalhista, ele pedia reparação por danos morais, materiais e estéticos, no caso, o pagamento de 2 próteses, uma cosmética e uma biônica, e das despesas com sua manutenção. A empresa, em sua defesa, disse que o preparador havia se envolvido na brincadeira e continuado com a mão dentro da máquina quando o colega a acionou. Sustentou ainda que o equipamento estava em perfeito estado e que os empregados eram treinados para exercer as atividades em segurança. Mas teve omissão. O juízo de primeiro grau condenou a indústria no pagamento de R$200 mil por danos morais, 203 mil para a prótese ortopédica, convencional e biônica. Também foi deferido o pagamento das despesas com a troca e manutenção das próteses e pensão mensal de um salário mínimo até que o empregado complete 73 anos de idade. A sentença levou em conta, entre outros aspectos, o depoimento de um técnico de segurança do trabalho que disse que sabia das brincadeiras do colega com a máquina. Para o juiz, embora tivesse conhecimento do fato, a empresa nada fizera para evitar a conduta inadequada do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região manteve a condenação, mas reduziu o montante da reparação por danos morais para R$100 mil. E a 4ª turma do TST negou o provimento ao recurso de revista da empresa. Nos embargos, a Viqua sustentou que depois da interposição do recurso de revista, ela foi informada de que as próteses teriam sido entregues ao trabalhador, pessoal. Olha só, né? Teria sido entregue aqui ao trabalhador pelo próprio INSS. Então eles queriam reduzir da sentença, né, esse valor. Só que, embora a empresa alegasse que não se tratava de uma reabertura de instrução, o ministro ressaltou que o tratamento dado à indenização em seu recurso não abarcava todas as peculiaridades do caso, em que o montante de 203 mil englobava não apenas o fornecimento de prótese, mas também de mão biônica e a correspondente manutenção. Ainda de acordo com o ministro, a empresa não conseguiu demonstrar divergência em relação à jurisprudência do TST sobre a juntada de documento novo na fase recursal e ficaram vencidos os ministros Breno Medeiros, que é o relator, e o Alexandre Ramos. Então tá aí informação de utilidade pública e acaba sendo uma vitória para os beneficiários do INSS que estão passando por situação parecida. Muitas vezes, dentro de uma indenização, a empresa quer abater ali do valor da causa o que você ganhou do INSS, dizendo que o INSS já te ofereceu isso, né? Só que vocês viram aí, né? O entendimento do juiz não considerou, porque seriam outros mais eficientes, porque o INSS dá aquele básico do básico, né? A empresa teria que arcar com aquele melhor produto, aquele melhor mão mecânica, vocês viram, né? Tudo aquilo ali e a manutenção disso. Então, por isso que não deu certo aqui para a empresa e a vitória ficou para os beneficiários da Previdência Social. E agora eu vou trazer aqui uma informação importante para vocês também. Eu quero que vocês saibam aí o que se sabe e que ainda falta saber sobre a posse de Lula em 1º de janeiro de 2023.
Lula seguirá roteiro institucional e discursará no Planalto. Janja coordena preparativos e anunciou 20 artistas que participarão da cerimônia. A ida do presidente eleito a shows não foi confirmada. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 77 anos de idade. Ele tomará posse em Brasília no dia 1º de janeiro de 2023, como o 39º presidente do Brasil desde a proclamação da República em 1889. A expectativa do gabinete do governo de transição é que o evento reúna 300 mil pessoas. A cerimônia obedece a uma série de etapas e ritos oficiais, entre eles o desfile presidencial em carro aberto, a posse no Congresso e o discurso no Parlatório do Planalto. A coordenação dos preparativos está a cargo da futura primeira-dama do Brasil, que é a Janja. Segundo ela, a posse seguirá o roteiro institucional com pequenas e poucas alterações em relação ao que tradicionalmente ocorre. Até o momento, Janja já anunciou mais de 20 artistas que farão apresentações em 2 palcos na capital federal no dia da cerimônia, e por outro lado, alguns detalhes do evento ainda não foram divulgados, entre eles quem entregará a faixa presidencial a Lula. Então, pessoal, vai ter o desfile, né? O protocolo oficial é o desfile presidencial, a chegada ao Congresso, o compromisso constitucional, o juramento de compromisso constitucional, assinatura do termo de posse, pronunciamento ao país, faixa presidencial, recepção no Itamaraty, né? Então vai ter os shows e vários artistas foram confirmados. E dentro disso também, o que ainda falta saber aí sobre a posse, pessoal, é quem irá passar a faixa, porque o presidente Jair Bolsonaro, segundo interlocutores, ele disse que não irá passar a faixa, né, para o Lula. Tem a resistência na rampa também. Durante entrevista, inclusive ao programa do Fantástico da TV Globo, a futura primeira-dama Janja revelou que quer levar a cachorrinha do casal chamada Resistência para o dia da posse. Ela diz que ela é o amuleto deles. E a cachorrinha foi adotada pela futura dama do Brasil quando Lula estava preso, enquanto ele estava em vigília, ela estava em vigília em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Janja contou ao Fantástico que a ideia de levar Resistência para subir a rampa do Planalto foi dos colegas de vigília. No entanto, ainda não está confirmado se a cachorrinha irá acompanhar Lula e Janja ou não. Também tem de onde Lula sairá para ir para a posse. O Lula, se ele vai participar dos shows depois da posse, também não foi confirmado. E está aí o Brasil dividido em relação aí ele a assumir o Brasil, né? Eu quero saber qual que é o sentimento que vocês estão nesse momento. Vocês estão contentes? Não estão? Vão comentando aí, porque aqui a gente está para te ouvir. O aposentado e pensionista que tem voz, e eu gosto muito de ouvir vocês. Então vão falando aí, enquanto vocês comentam. Eu já vou falar do 14º salário também, mas eu quero falar primeiramente sobre o cadastro único. Eu quero falar com as famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais e renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Olha só, nós temos alteração em relação à inclusão e exclusão para acesso aos benefícios sociais. O Cadastro Único, também conhecido como CadÚnico, é o sistema de dados pelo qual o governo federal utiliza para incluir ou excluir pessoas em programas de auxílio financeiro como Auxílio Brasil. Para aderir ao referido benefício, inclusive, um dos principais requisitos é estar devidamente cadastrado no CadÚnico. E para se cadastrar no CadÚnico é só através do CRAS da sua cidade. Com a mudança de governo federal agora para 2023, pessoal, a gente tem algumas mudanças, tá? O Auxílio Brasil, ao que tudo indica, voltará a ser chamado de Bolsa Família. Segundo a equipe de transição, haverá um pente fino em relação ao benefício social. Em setembro de 2022, o Ministério da Cidadania promoveu a atualização dos motivos que podem levar a família a ser excluída do Cadastro Único. Entre os motivos mais comuns que levam à saída do CadÚnico estão a falta de atualização de dados há mais de 2 anos, omissão de informação, critérios de renda e entre outros. Então, assim, antigo motivo de exclusão, né? Falecimento de toda a família,
recusa da família em prestar informação, omissão ou prestação de informação inverídica pela família por comprovada má-fé, solicitação do RUF, que é alteração de nome, tá, pessoal? Do representante familiar. Decisão judicial, quando houver uma decisão judicial, pode ser cancelado também. Cadastro desatualizado cuja inclusão ou última atualização ocorreu há 48 meses ou mais. Família com renda per capita acima de meio salário mínimo e que não esteja vinculado a nenhum programa social. Averiguação suspeita de fraude identificada pelo município e identificação de cadastros incluídos ou alterados indevidamente por agente público por má-fé, tá? A pasta da cidadania atualizou ainda os motivos pelos quais levam à exclusão cadastral de pessoas do CadÚnico, como decisão judicial, suspeita de fraude, desvinculação da família. A lista completa e atualizada está abaixo, também aqui relacionada, sendo o motivo antigo da exclusão, observação e o motivo atual. Então, falecimento da pessoa, desvinculação da pessoa da família em que está cadastrada, decisão judicial, solicitação da própria pessoa, averiguação com suspeita de fraude identificada por município, identificação de cadastro incluído ou alterado indevidamente por agente público por má-fé. Então, tudo isso vai impactar. E não só, eu não estou falando do Auxílio Brasil, eu estou falando de todos os benefícios. Você recebe aí tarifa social de energia elétrica, carteira do idoso, BPC Loas, que mais? Tem um monte de benefícios, telefone popular, carta social, ID jovem, cesta básica, enfim, qualquer benefício que você receba ali no cadastro único vai ser impactado essa justificativa, tá? O governo disse ainda que pretende fazer mais atualização. Uma boa notícia para já se preparar é que possivelmente por causa do avanço tecnológico, né, esse mundo digital, ano que vem o auxílio, vocês poderão se cadastrar no CadÚnico de forma digital, ou seja, sem precisar ir até o CRAS da sua cidade, pegar fila, sair em sol, chuva, né? Não precisará, porque eles já estão vendo a tecnologia para que vocês consigam entrar no CadÚnico, se cadastrar pela primeira vez através do seu celular ou de um computador. Então isso seria maravilhoso. Atualizar o cadastro único sem alteração, por exemplo, você não teve nenhuma alteração de renda, de endereço, de telefone, nada, sua família continua igualzinha era a situação em 2020, um exemplo. Como fez 2 anos, você consegue atualizar ele por confirmação de dados pelo aplicativo. Já foi uma grande evolução. Agora a próxima evolução é se cadastrar. Quando tem uma alteração de endereço, telefone, você tem que ir no CRAS. Então isso ainda é ruim, né? Mas provavelmente em 2023 vai mudar. E quando mudar, eu vou trazer para vocês, tá? E agora, para encerrar aqui o nosso vídeo, vamos falar do 14º salário INSS, gente. Saiu urgente aqui uma notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por isso que eu sempre trago o 14º aqui para vocês, para orientá-los e vocês entenderem o que está acontecendo e não caírem em golpe, né? O 14º salário será pago na próxima semana, será pago ainda nesse mês de dezembro. Pessoal, tem data definida o 14º, data marcada. Olha só, uma das maiores promessas para os aposentados é o pagamento de um 14º salário do INSS. Durante os últimos 2 anos, vários políticos falaram da importância do pagamento e também da necessidade de aprovar a medida. Contudo, pessoal, até agora os beneficiários do INSS não tiveram o pagamento do 14º salário. Com a troca do presidente, a medida voltou a ganhar força. Por isso, hoje vamos falar sobre os beneficiários, notícia de jornal, hein? Vamos falar se os beneficiários do INSS ganharão ou não o 14º salário ainda esse ano. Além disso, vamos entender o que ainda é necessário para que o pagamento finalmente caia na conta dos beneficiários. Então, o que é o 14º, para quem está chegando agora, é novo no canal? Ele é um benefício que seria pago aos beneficiários do INSS. É originalmente uma medida para conter a pobreza durante a pandemia e o valor deveria ter entrado na conta dos aposentados em 2020, que foi o auge da crise sanitária no Brasil e também no mundo. Apesar disso, já são 2 anos que a gente está lutando para esse dinheiro entrar na conta. Isso porque o projeto que trata o pagamento ele ainda está em tramitação pelo Congresso, ele depende de uma movimentação de deputados e senadores
para que ele seja votado, aprovado e finalmente ir para o presidente sancionar ou vetar. E o Lula pode interferir nesse projeto? Com a troca do governo, as promessas antigas voltam à tona, mas é preciso relembrar que o presidente eleito, ele não possui relação com esse projeto dentro do passado. Isso porque o texto é de autoria do deputado Pompeu de Matos e ele foi trabalhado dentro da gestão do Bolsonaro, que negou essa ajuda aos aposentados. Então agora cabe ao presidente aprovar a lei ou recusá-la, mas isso acontece somente depois que o Congresso aprova. Por isso, se o Lula tiver interesse em aprovar a medida, ele pode fazer com uma medida provisória, né, ou a PEC de transição, fazer uma medida provisória e liberar uma fatia, né, para o aposentado, pois ele não prometeu o 14º, mas ele prometeu ser um governo que governa para o aposentado, que governa para os idosos. E se é isso que vocês estão esperando, então é isso que ele precisa verificar para poder dar para vocês. Então existe possibilidade, vocês viram que o próprio jornal trouxe que o projeto ganhou força, não é momento de desanimar, é momento de lutar, de continuar. E por isso que eu convido vocês a todo mundo cobrar o 14º lá no perfil do Lula, lá no perfil da Janja, que é a esposa dele, lá no perfil do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, lá no perfil do deputado que você votou e elegeu, do senador que você votou e elegeu. Vamos cobrar, pessoal, porque sem cobrança nada avança. Então a gente tá junto nessa luta, eu conto com vocês para cobrar o 14º, estou otimista, estou confiante como sempre, mas precisamos nos unir o mais forte possível. Por isso convido a toda a família, todos os amigos para poder fazer parte do Alô INSS e a gente lutar juntos pelo 14º, tá bom? Então é isso, obrigada, beijo grande, até logo.